E o Palmeiras fez só a segunda contratação na temporada, mas fez a contratação. Depois de trazer o Marlon Freitas, que já tinha sido um baita reforço, o Palmeiras foi buscar na Premier League John Arias. Que reforço, coloca o ataque do time num outro nível, eleva o elenco, muita coisa e dá esperanças para o torcedor ver um Palmeiras mais solto, mais leve, mais criativo, mais agressivo. Porque competitivo, eu não tenho nenhuma dúvida que com o Arias ou sem o Arias, o Palmeiras ia continuar sendo, e eu já falei sobre isso diversas vezes. Mas vamos analisar a volta do Arias, o não ao Fluminense, e não foi um não do John Arias, né? Foi um não do Wolverhampton, e o impacto desse jogador nas mãos de Abel Ferreira. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você gentilmente a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Também, se quiser me seguir nas redes sociais, tá valendo. Lá no Instagram a gente tá na meta aí de tentar chegar aos 700 mil seguidores, e no Twitter a gente vai indo, que é aquele ambiente maravilhoso, né? Seguinte, John Arias é o novo reforço do Palmeiras para a temporada, uma negociação que foi rápida até, que parecia que podia ser mais complicada do que foi, e que teve no meio do caminho o Fluminense tentando exercer a cláusula contratual de igualar a proposta para trazer o jogador para o Brasil. A prioridade era do Fluminense, mas o Fluminense não conseguiu chegar naquilo que o Palmeiras ofereceu. O Wolverhampton não aceitou o dinheiro do Fluminense e fechou com o Palmeiras. O John Arias é reforço para a temporada já para agora. Um cara que vinha crescendo no futebol inglês. É verdade, o Wolverhampton ele está basicamente rebaixado, a temporada do Wolverhampton é muito ruim, o início de John Arias foi muito ruim, mas ele vem para o Palmeiras no seu melhor momento de Europa. Ele saiu daqui com o sonho de jogar na Europa, mas como eu ouvi de Felipe Bronze, chefe de cozinha consagrado, multi-investidor em restaurantes, com problema GNT e tal, que é torcedor do Fluminense, ele, ao contrário de muitos torcedores, ele não estava tão revoltado e chateado com Arias, que ele falou, cara, sonhos mudam. Ele foi lá, viu que não é tudo isso e resolveu voltar. E aí tinha que o Fluminense ter a grana para isso. Só que talvez o Fluminense nem tivesse pronto para esse retorno tão rápido, esse retorno tão cedo, porque de fato a gente está falando aí de menos de um ano de vida europeia. É pouco assim, né? 8 meses, 9 meses de Europa é quase nada. Então o Fluminense nem tinha se preparado para esse possível retorno. O Palmeiras, com muito mais dinheiro, fez boas vendas, tinha dinheiro em caixa, tinha a grana lá. E aí, contratualmente falando, a proposta feita pelo Palmeiras, o Fluminense sempre podia, no mínimo, igualar. Só que não conseguiu. A proposta era de 25 milhões de euros do Palmeiras, o Fluminense chegou ali na casa dos 20, o Wolverhampton obviamente não aceitou e fez a negociação com o Palmeiras. O John Arias volta para o futebol brasileiro, mas não volta para o Fluminense como ele tinha prometido na sua entrevista de despedida, e eu vou tocar nesse assunto já já, porque ele é bastante importante. Mas esse ponto do Felipe Bronze me chamou a atenção. De fato, sonhos mudam. A gente pensa uma coisa aqui, sacramenta que vai ser assim, experimenta depois e vê que não era aquilo tudo, fala, putz, essa experiência que eu achei na Europa, que seria fantástica, jogar aqui era o meu sonho, às vezes nem é, por uma questão pessoal e ou profissional. E o John Arias resolveu voltar para o Brasil, mas acabou sendo para o Palmeiras. E aí o SofaScore fez um bom levantamento de a evolução financeira, inclusive, do John Arias, a evolução técnica do John Arias, como o John Arias estava nesse momento no Wolverhampton. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar o SofaScore 100% de graça. É o parceiro mais antigo deste canal. A gente está aí com 6 anos, basicamente, de parceria, mais que um ciclo de Copa do Mundo. Estivemos juntos na Copa do Mundo de 2022, estaremos juntos na Copa do Mundo de 2026. Portanto, o SofaScore é o melhor e mais rápido aplicativo de tempo real do mundo, com estatística. Você pode, inclusive, ter insights de IA, se você for assinante do SofaScore lá, pagando um valor mensal, para ter várias dicas de inteligência artificial, para, se você gosta de prever os jogos, já fazer a aposta e tal, o SofaScore te dá esse suporte também.
além de mapa de calor, estatística, comparativo de jogador, tabela, agenda, tempo real. É um mundo de possibilidades na palma da sua mão e o link está na descrição do vídeo aqui. Mas vamos lá. O John Arias, ele foi comprado por muito pouco, né, pelo Fluminense, ali 600 mil euros basicamente, e foi vendido por 17 milhões de libras para o Wolverhampton. E ele vem para o Palmeiras valorizado, quando na real, assim, em termos futebolísticos, é difícil entender que ele valorizou tudo isso, né, quase 10 milhões. Porém, o Wolverhampton, ele estava fazendo um desmanche no seu elenco, já projetando a próxima temporada, fatalmente vai para a segunda divisão, mas é uma negociação Europa-Brasil, o cara quando pisa lá, ele já naturalmente tem um ganho, e o Palmeiras queria muito, e queria garantir um valor que sabia que o Fluminense não ia conseguir chegar. Então, por uma questão de contexto de mercado e tudo, tem essa valorização. Mas é mais um movimento do futebol brasileiro muito impactante, né, de repatriar um cara mais caro do que ele saiu para a liga mais rica do planeta. De novo, Fluminense, até então, ele não tinha nem movimentado dinheiro, né? E o Fluminense compra o John Arias por 600 mil euros, vende por 17 milhões de libras, que é um valor absurdo, e agora o Palmeiras compra por 25 milhões. É muito, mas muito dinheiro. O futebol dele talvez não tenha valorizado, mas enquanto entendimento de mercado, eu consigo compreender em parte o que aconteceu, até pelo comprador, né? Talvez fosse só tivesse o Fluminense na jogada, talvez o Wolverhampton topasse vender por menos, ou até, de repente, nem vender. Mas a proposta era muito boa, o Wolverhampton está ganhando dinheiro com um cara que nem rendeu tudo aquilo que se imaginava, mas neste momento era um titular da equipe, muito mais do que um reserva, e acaba fazendo caixa para disputar a Premiership na próxima temporada. O John Arias, se a gente pegar o recorte do último ano, ele jogou 65 jogos, foi 54 vezes titular. E aí, somando gols e assistências, ele participou ali, né? 6 gols e 14 assistências, 20 participações em gol, 17 chances criadas, 122 passes decisivos, quase 80 dribles certos, né? Um cara que teve a capacidade de construir, criar jogo, mas também rabiscar. A gente vai mostrar pelo mapa aí, tanto no Wolverhampton quanto no Fluminense, que ele é um cara que pode jogar bem aberto pelo lado, mas caindo por dentro o tempo inteiro, como um meia vindo pelo lado direito, né? Um cara que vai jogar e construir majoritariamente por dentro, mas vai driblar por fora, então ele não necessariamente como um ponta, mas como um meia aberto pelo lado direito, para mim foi a melhor versão nele no Fluminense, que troca muitas vezes com abrindo espaço para os laterais e caindo. O Mundial dele, inclusive, foi magnífico, né? O John Arias foi para muitos o melhor jogador da competição, né? Apesar do Cole Palmer ter sido eleito ali, e achei um pouco exagerado, mas o John Arias brigou de fato para ser um dos melhores jogadores do campeonato. 33% de acerto de cruzamento, 328 duelos ganhos, e aqui está somando tudo, né? A passagem dele pelo Fluminense e também pelo Wolverhampton, ele está na história do Fluminense, são 4 títulos, né? Libertadores, Recopa Sul-Americana e 2 edições de Campeonato Carioca, um bicampeonato jogando muito bem. Foi um dos craques da Copa, né? Sem dúvida nenhuma, assim, nos 6 jogos que fez, jogou uma barbaridade. Pelo SofaScore, ele foi o jogador com mais passes decisivos na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, jogou muito. É um reforço gigantesco pro Palmeiras, assim, num nível absurdo, que entrega um leque de possibilidades magnífico, assim, né? De novo, ele chega para formar um quarteto ofensivo fortíssimo. Se a gente imaginar Flaco Lopes, Vitor Roque, Alan e John Arias, porque apesar de o Alan jogar aqui na direita, mas o Alan é um ponta de fato, eu não imagino ele perdendo o lugar no time titular. O Abel vai precisar adaptar um lugar aí. E aí é importante, muita gente pode pensar, sai o Flaco, que vive o melhor momento da carreira dele desde o ano passado. Mas sai o Vitor Roque, uma contratação gigante que fez o ano passado brilhante também quando chegou. Não acho que eles vão sair de um primeiro momento. E mesmo que um dos dois saísse por lesão, porque tá mal, por qualquer aspecto, o John Arias, ele foi testado de segundo atacante no Wolverhampton em vários momentos assim que chegou. E não funcionou bem, porque não é a melhor versão do John Arias. A melhor versão do John Arias é um meia aberto pelo lado direito, que para mim foi o prime dele no Fluminense e na seleção colombiana. Então, para mim, essa é a melhor versão do John Arias. Aí você imagina, vai chocar com o Alan. Não necessariamente, eles podem trocar de posição o tempo todo. O Alan na base cansou de jogar por dentro e tem essa capacidade,
e o John Arias também faz esse movimento. Então eles podem coexistir perfeitamente, o John Arias partindo de dentro para fora ou de fora para dentro. E aí você vai ter um meio campo ali com o Marlon Freitas, com o Andréas Pereira e o Arias, por exemplo, ou o Alan, e um ataque com ou o Alan ou o John Arias, Flaco, Vitor Roque. Aí você pergunta, putz, tem que dar sustentação defensiva, né? Tá tendo a volta do Lucas Evangelista aí, que foi também muito importante num dos principais momentos do Palmeiras na temporada. Daqui a pouco, daqui a um mês, 2, tem a perspectiva, acho difícil dele voltar antes da Copa, mas pode ser que aconteça, do Paulinho. Então, cara, o Palmeiras ele vai a um nível de elenco ofensivo, principalmente, gigantesco. E ainda pode ficar mais confortável para, no meio do ano, vender o Alan, por exemplo. Porque aí você vende o Alan, ocupa aquele lado direito com o John Arias ali, que, repito, não necessariamente será um ponto, vai ser esse meia pelo lado direito. E aí, acho que neste momento, olhando o time titular do Palmeiras, a tendência é que sobre para o Maurício, né, que depois da saída do Veiga, ele herdaria sozinho esse papel de 10, mas acho que com a chegada do John Arias no time titular, não vai ter espaço para o Maurício, a não ser que alguém entre numa fase muito ruim aí, né? Porque Marlon e Andrés vêm de um jogo muito bom, pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória, acho que foram os 2 melhores em campo, eles funcionando bem, é muito difícil o time do Palmeiras dar errado com Marlon e Andrés, claro que tem contextos de jogo, em que o Palmeiras vai ser mais agredido, um time ofensivamente muito potente, talvez precise de um elemento a mais de marcação no meio campo, e aí seja o Lucas Evangelista e tal, enfim, tem jogadores da base também muito bons, mas o Palmeiras em termos de força, ele é mais forte que a maioria, né, dos times do Brasil. Então, em qual contexto ele ficaria assim mais acuado? Tem que ver, encarar um Cruzeiro, depende do Cruzeiro também, né? Encarar um Flamengo, ou na Libertadores, um time... Enfim, tem contextos. O fato é que o Palmeiras do Abel, ele já seria competitivo com o senhor John Arias, eu falei isso nesses dias no Tropa GTV, o Palmeiras ele é competitivo, jogando bonito ou jogando feio, mas ele continuará sendo competitivo. As pessoas cornetaram, e eu entendo o sentimento do torcedor, com razão, a última temporada não ganhou nada, temporada horrorosa. A temporada horrorosa do Palmeiras, o time foi vice-campeão das 2 principais competições que disputa. Brasileiro e Libertadores, não vou colocar aqui a Copa do Mundo de Clubes, porque o Palmeiras nunca entrou ali como um dos favoritos. Mas, enfim, tendo a decepção da eliminação na Copa do Brasil e tal, principalmente porque foi para um rival do tamanho do Corinthians. Mas é fato que há uma resposta de mercado gigante aí na contratação do Marlon e do John Arias, porque são 2 jogadores de elite nas suas funções e nível de Campeonato Brasileiro. Palmeiras contrata pouco, mas contrata certeiro, principalmente nessa janela. E aí vem o ponto do John Arias, que foi muito xingado por torcedores do Fluminense, chamado de traidor e tal. Eu entendo, óbvio, o sentimento de frustração do torcedor, fala, pô, o cara saiu daqui dizendo que era o sonho dele, por isso que o Fluminense não dificultou, até facilitou a saída do Arias e tal, óbvio, ganhando muito dinheiro, e agora o cara volta para o Palmeiras e não volta para o Fluminense, não cumprindo aquilo que prometeu. Eu acho sempre muito delicado os jogadores darem a cara a esse nível e exporem uma ideia que é muito volátil, que é o desejo de momento ali. Ah, cara, eu sonho em voltar para o Fluminense depois. Só que as coisas mudam muito, ainda mais tão rápido, no intervalo tão rápido de tempo, era difícil que o Fluminense tivesse essa grana, preparado para essa contratação, era algo que por questão de janela ia precisar de caixa, e o Palmeiras tinha, o Fluminense nem tanto. Então, assim, as coisas mudam, e o Palmeiras se apresentou como uma possibilidade do Arias voltar para o futebol brasileiro, onde ele, pessoal e profissionalmente, foi muito feliz e ficou muito confortável, tem uma série de questões. A passagem dele no Fluminense tem inícios muito duros, e antes de ganhar a Libertadores, ele passa por provações a ponto de querer desistir da carreira, e ele sempre agradece muito a psicóloga do Fluminense, ao Fernando Diniz, que levaram a carreira do John Arias para um outro lugar de protagonismo, de segurança, de competitividade no altíssimo nível, de protagonismo que ele não tinha até então. Ele é muito grato ao Fluminense, e eu entendo total o sentimento de frustração do torcedor, mas eu também me dou o direito de acreditar que sim, os sonhos das pessoas podem mudar, ele pode de fato ter ido lá, viu que não era tudo isso, e putz, eu era mais feliz no Brasil, e ao tentar voltar para o Brasil, a possibilidade mais sólida, mais real, e que era possível, porque o Wolverhampton estava sob contrato e tinha que topar liberar, era o Palmeiras. Então, eu acho que não tem ninguém errado na história. Assim, o Fluminense se sentir traído é justo, o jogador entender que o Palmeiras era o melhor caminho ali é justo também, e eu acho que
são coisas do negócio. Mas eu, enquanto jogador de futebol, evitaria esse tipo de frase para não cravar expectativas num lugar que é muito incerto e é muito dinâmico. Por ser tão dinâmico, eu acho que ele não permite certas verdades absolutas. Dito isso, se inscrevam no canal, toque na notificação aí, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e é nóis. Rumo aos 500 mil inscritos aqui no canal. Será que vai? Se você se inscrever, talvez. Valeu? É nóis, satisfações e um abraço.